La Salette, uma cidade no sudeste da França, recebe todos os anos milhares de peregrinos que vêm de todas as partes do mundo para consolar a bela Senhora Lacrimosa do céu. Passamos a cidade de Grenoble, no sudeste da França, e agora chegamos à cidade de Cora, já bem perto de La Salette. Daqui da cidade de Cora até a vila de La Salette são aproximadamente 15 quilômetros. Estas montanhas que vocês estão vendo ao fundo das casas já estão próximas de La Salette. Acompanhe-nos até lá. Vivre de nouveau, fais ton peuple chanter de nouveau, fais ton peuple danser de nouveau, fais ton peuple prier de nouveau. Esta é a entrada da cidade de Corp, na França. Para se chegar ao santuário de La Salette, é preciso primeiro passar aqui por Corp, depois por La Salette e subir a montanha onde se encontra o Santuário da Aparição. Tes larmes tombent sur nos cœurs, comme autrefois à la Salette. Fais ton peuple chercher le Seigneur, fais ton peuple suivre le Seigneur, fais ton peuple servir le Seigneur, fais ton peuple louer le Seigneur. Marie, mère des fleurs, vois tes enfants qui te prient, que tes larmes tombent sur nos cœurs, comme autrefois à la Salette.
comme autrefois à la Salette. Daqui deste lugar, vocês já podem ver a vila de La Salette com a igreja no meio e logo mais acima a montanha de La Salette, onde se encontra o santuário da aparição com o crucifixo saletino no topo da montanha, gloriosamente a adorná-lo. Vamos agora até a vila de La Salette, onde Maximino e Melânia se encontraram na tarde da véspera da aparição. Primeiras casinhas da vila de La Salette. Começo da subida da montanha de La Salette, onde se encontra o santuário de Nossa Senhora de La Salette. Acompanhe-nos até lá. Melânia disse que a alta montanha de La Salette nada mais é do que uma figura da alta montanha da perfeição, que todos nós devemos subir para podermos agradar e glorificar a Deus, nosso Senhor. Cette planète pleine d'espérance en Dieu. Chantons. Este caminho, naquela época de terra, era percorrido por Maximino e Melânia para levarem as suas vacas a pastorear. Já estamos começando a ver o santuário de Nossa Senhora de La Salette. Il nous fait don de sa vie toutes les forêts, pattes des mains. A cruz saletina, atrás da Basílica de La Salette. Partage les bienfaits. Chegada ao santuário, momento de muita emoção. Já podemos ver a hospedaria dos peregrinos, ônibus, carros e peregrinos vindos não só da França, mas do mundo inteiro, que vieram rezar e consolar a bela Senhora do Céu, que chora diante dos pastorinhos. De joie, il nous fait don de sa vie. Já podemos ver as torres da Basílica de La Salette, momento de muita emoção para os nossos corações. Aqui nesse local bendito, nesse local eleito, a Mãe de Deus apareceu no dia 19 de setembro de 1846 aos pastorinhos Maximino e Melânia. Vista panorâmica do santuário de La Salette, a Basílica, atrás a hospedaria dos peregrinos. Abaixo da Basílica, ao lado, a fonte milagrosa da Virgem. E atrás da hospedaria, na colina, a cruz saletina, idêntica àquela que a Virgem trazia no seu peito durante a aparição, com o martelo e a torquês. Dans la chair ouverte aimée, ciel et terre exudent de joie, car il nous fait don de sa vie. Peregrinos em oração aos pés da cruz. Fait don de sa vie. O Vale de La Salette. É neste profundo vale que se encontram as vilas de Ablandô, La Salette e mais abaixo, Cora. Santuário de La Salette. Vemos os peregrinos ao redor das imagens da Virgem Santíssima no local da aparição. Peregrinos também entrando dentro da Basílica para fazerem a sua oração. Vila de La Salette. Podemos ver no centro a igreja de La Salette e ao redor as casinhas de La Salette, onde moravam os patrões de Maximino e Melânia, Batista Prá e Pedro Selme, para os quais eles trabalhavam e onde se encontraram na tarde da véspera do dia da aparição, 18 de setembro de 1846.
1846. À tes enfants qui te prient, que tes larmes tombent sur nos cœurs, comme autrefois à la Salette. Neste lugar dos Alpes franceses, aconteceu um fato maravilhoso, extraordinário e de alcance mundial. Aqui, na vila de La Salette, nas montanhas francesas, apareceu a dois pastorinhos, Melânia e Maximino, a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus, chorando e pedindo aos homens oração, conversão e penitência. Maximino de Hall tinha 11 anos de idade e morava nesta casa com seu pai e sua madrasta. Desde pequeno, teve que começar a trabalhar para ajudar em casa. Esta é a casa natal de Maximino de Hall. Melânia Calvat tinha 13 anos de idade e morava nesta casa com sua mãe e seus irmãos. Desde muito pequena, também teve que começar a trabalhar para ajudar nas despesas da família paupérrima de quase 10 irmãos. Esta é a casa natal de Melânia. Estas são as roupas que os pastorinhos usavam no dia da aparição de Nossa Senhora em La Salette, em 19 de setembro de 1846. Maximino e Melânia não sabiam ler nem escrever e nunca tinham ido ao catecismo. Embora muito pobres e ignorantes, tinham um coração muito puro e por isso foram os grandes escolhidos da Mãe de Deus. Retrato autêntico de Melânia e Maximino no ano da aparição de Nossa Senhora em La Salette. Este era o lenço e as roupas que Melânia usava no dia da aparição de Nossa Senhora em La Salette. Essas roupas se encontram no Museu da Basílica de Nossa Senhora de La Salette. No dia da aparição, depois de pastorearem vacas durante toda a manhã, Maximino e Melânia tomaram a sua refeição e deitaram-se na relva para tirarem uma soneca. Mal podiam imaginar o acontecimento extraordinário que dali a pouco tempo lhes aconteceria e mudaria suas vidas e as nossas para sempre. Exatamente ali, naquele lugar, estavam Maximino e Melânia dormindo no dia 19 de setembro de 1846, depois do almoço. Deitados na relva, adormeceram por cerca de 1 hora. Por volta das 13h30, acordaram e Melânia então chamou Maximino, dizendo: Maximino, Maximino, acorde, vamos ver onde estão nossas vacas. Quando os meninos vieram procurar as vacas, viram que elas estavam ruminando tranquilamente. Foi então quando Melânia viu um grande clarão descendo no fundo deste vale, e então ela chamou assustada Maximino para que ele também visse. Os dois correram por essa encosta e quando chegaram aqui, no fundo do vale, viram uma senhora de impressionante beleza sentada sobre uma pedra que chorava. A bela senhora então, dirigindo-se para eles, disse-lhes: Vinde, meus filhos, não tenhais medo, tenho uma grande nova para contar-vos. Os dois pastorinhos então correm até ela. A bela senhora põe-se de pé,
Os dois não se mexiam. Ela lhes diz em francês: Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. A bela senhora olha meigamente para os pastorinhos. Eles também a olham. Ela não para de chorar. Achávamos que era uma mamãe cujos filhos a tivessem espancado e que se teria refugiado na montanha para chorar. A bela senhora é alta e toda de luz. Veste-se como as mulheres da região, vestido longo, um grande avental, lenço cruzado e amarrado às costas, touca de camponesa. Rosas coroam sua cabeça, ladeiam o lenço e ornam seu calçado. Em sua fronte, a luz brilha como um diadema. Sobre os ombros, carrega uma pesada corrente. Uma corrente mais leve prende sobre o peito um crucifixo resplandecente, com um martelo de um lado e de outro uma torquês. O crucifixo era vivo e o crucificado contorcia-se de dores, movendo a cabeça de um lado para o outro. A bela senhora fala aos dois pastorinhos. Ela chorou durante todo o tempo em que nos falou, contou mais tarde Maximino. Junto ou separadamente, as duas crianças repetem sempre as mesmas palavras. Maria Santíssima, então, disse aos pastorinhos Maximino e Melanie: Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Nós a ouvíamos, não pensávamos em mais nada, disse mais tarde Maximino. A bela senhora então prosseguiu: Se meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não o posso mais suster. Há quanto tempo sofro por vós? Se quero que meu filho não vos abandone, sou incumbida de suplicá-lo sem cessar por vós, e vós nem fazeis caso. Por mais que rezeis, por mais que façais, jamais podereis recompensar a aflição que sofro por vós. Dei-vos 6 dias para trabalhar, reservei-me o 7º, e não mo querem conceder. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu filho. São essas as duas coisas que tornam tão pesado o braço de meu filho. Se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Eu vou-lo mostrei no ano passado com as batatinhas, e vós nem fizestes caso. Ao contrário, quando encontráveis batatas estragadas, juráveis usando o nome de meu filho. Elas continuarão assim, e neste ano, para o Natal, não haverá mais. A palavra batatinhas, em francês pommes de terre, deixa Melânia intrigada. No dialeto da região se diz la trufa, e a palavra pommes lembra-lhe o fruto da macieira. Ela se volta então para Maximino como para lhe pedir uma explicação. A senhora, porém, adiantando-se, disse-lhes: Não compreendeis, meus filhos? Vou dizê-lo de outro modo. A bela senhora, então, retomou as últimas frases no dialeto de Corps, língua falada correntemente por Maximino e Melânia. Nossa Senhora, então,
prosseguiu o discurso. Se tiverdes trigo, não se deve semeá-lo. Todo o que semeardes será devorado pelos insetos, e o que produzir se transformará em pó ao ser malhado. Virá uma grande fome. Antes que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidas de tremor e morrerão entre as mãos das pessoas que as carregarem. Os outros farão penitência pela fome. As nozes caruncharão, as uvas apodrecerão. De repente, a bela senhora, que continuava a chorar sem parar, continua a falar, mas somente Maximino a entende. Melânia percebe seus lábios se moverem, mas nada entende. Alguns instantes depois, Melânia, que não podia ouvir, agora pode, enquanto Maximino, que nada mais entende, brinca fazendo girar o seu chapéu na ponta do cajado. Ou então, com a outra ponta, brinca com pedrinhas no chão. Maximino disse depois que nenhuma sequer tocou os pés da bela senhora e acrescentou: ela me disse alguma coisa ao me dizer: tu não dirás nem isso, Maximino. Depois não compreendia mais nada, e durante esse tempo que a senhora falava a Melânia, eu brincava. Assim, a bela senhora falou em segredo a Maximino e depois a Melânia. E novamente, os dois em conjunto ouvem as seguintes palavras: se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Fazeis bem vossa oração, meus filhos? Não muito, senhora, respondem as duas crianças. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, quando não puderdes rezar mais. Quando puderdes rezar mais, dizei mais. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo, durante todo o verão. Durante o inverno, quando não sabem o que fazer, vão à missa só para zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Nunca vistes trigo estragado, meus filhos? Não, senhora, responderam as duas crianças. Então ela se dirige a Maximino e lhe diz: mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez perto de Coã com teu pai. O dono da roça disse a teu pai que fosse ver seu trigo estragado. Ambos fostes até lá. Ele tomou 2 ou 3 espigas entre as mãos, esfregou-as e tudo caiu em pó. Ao voltardes, quando estáveis a meia hora longe de Cor, teu pai te deu um pedaço de pão, dizendo-te: toma, meu filho, come pão neste ano ainda, pois não sei quem dele comerá no ano próximo, se o trigo continuar assim. Maximino responde: é verdade, senhora, agora lembro, há pouco não lembrava mais. E a bela senhora conclui, não mais em dialeto, e sim em francês: pois bem, meus filhos, transmitireis isso a todo o meu povo. Depois de ter conversado com os videntes, Nossa Senhora, passando por entre Maximino e Melânia, subiu por esta pequena ladeira sinuosa, onde depois foram colocadas as 14 estações da Via Sacra, até o cimo do pequeno vale, onde ela se despediu dos videntes.
Depois de ter subido a pequena elevação de terreno, Maria Santíssima, voltando-se para os videntes que a seguiam, elevou-se cerca de 1,5 metro do chão, olhou para o céu, olhou depois para o chão, olhou para a direção sudoeste, onde ficava Roma, e em seguida começou a elevar-se. Desapareceu então primeiro a sua cabeça, depois as espáduas e depois o restante do corpo, fundindo-se toda na luz. Maximino, ao perceber ainda uma rosa nos pés da bela senhora, tentou pegá-la, mas sua mão fechou-se vazia. Desaparecida a visão, Melânia então arrisca uma reflexão. Terá sido talvez uma grande santa? Maximino então lhe respondeu: se tivéssemos sabido, lhe teríamos pedido que nos levasse consigo. As crianças não identificaram aquela senhora que haviam encontrado no alto da montanha como Maria, a mãe de Jesus. Le globe de flamme scintille alentour. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Durante a aparição de Maria Santíssima em La Salette, vimos como ela falou em segredo, primeiro a Maximino, depois a Melânia. Eis agora, na íntegra, o segredo que a bela senhora lacrimosa deu a Melanie, no alto da montanha de La Salette, na aparição de 19 de setembro de 1846. Ouçamos a Mãe de Deus. Melanie, o que eu te vou dizer agora não será um segredo para sempre. Tu podes publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes, por causa da sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança, e a vingança pende sobre as suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem a vingança. E eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar a sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males juntos. Os chefes, os condutores do povo de Deus, descuraram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu as suas inteligências.
Tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com a sua cauda para os fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que hão de suceder durante mais de 35 anos. A sociedade está nas vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Deverá esperar vir a ser governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o sumo pontífice Pio IX, não saia de Roma depois de 1859, mas que seja firme e generoso, que combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que desconfie de Napoleão. O seu coração é falso, e quando ele quiser ser ao mesmo tempo Papa e Imperador, depressa Deus se retirará dele. Ele é aquela águia que, querendo sempre subir mais alto, cairá sobre a espada de que se queria servir para obrigar os povos à submissão. A Itália será castigada pela sua ambição por querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Também ela será entregue à guerra. O sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e religiosos serão perseguidos. Fá-los-ão morrer, e morrer de morte cruel. Muitos abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que apostatarão da religião verdadeira será grande. Entre estes encontrar-se-ão até mesmo bispos. Que o Papa se acautele contra os fazedores de milagres, porque chegou o tempo em que se hão de operar os mais espantosos prodígios na terra e no mar. No ano de 1864, serão desencadeados do inferno Lúcifer com um grande número de demônios. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Cegá-las-ão de tal forma que, salvo por graça particular, essas pessoas tomarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão completamente a fé e perder-se-ão muitas almas. Os livros maus abundarão na terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte um relaxamento universal por tudo que seja serviço de Deus, e terão um grandíssimo poder sobre a natureza. Haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos. Certas pessoas serão transportadas de um a outro lugar por esses maus espíritos, e até sacerdotes, porque eles não serão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus. Far-se-á ressuscitar mortos e justos, isto é, estes mortos tomarão a aparência das almas justas que viveram na terra, para melhor seduzir os homens. Estes ditos mortos ressuscitados não serão mais que o demônio sob as suas figuras, e pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Cristo Jesus, negando quer a existência do céu, quer ainda a existência das almas dos condenados. Todas estas almas aparecerão como que unidas aos seus corpos, e ver-se-á por toda parte prodígios extraordinários, porque a fé verdadeira se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Ai dos sacerdotes, ai dos príncipes da igreja,
que se tenham apenas dedicado a acumular riquezas, a salvaguardar a sua autoridade e a dominar com orgulho. O vigário do meu filho terá muito que sofrer, porque por um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja terá uma crise medonha. Esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Abolir-se-ão os poderes civis e eclesiásticos, toda ordem e justiça serão calcadas aos pés. Só se verão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e nem pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Estarei com ele até ao fim, para receber o seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poder pôr fim aos seus dias. Mas nem ele, nem o seu sucessor, que não reinará muito tempo, verão o triunfo da Igreja de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo plano, que será abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão putrefatas, e o demônio converter-se-á no rei dos corações. Que os que estão à frente das comunidades religiosas vigiem as pessoas que hão de receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá pelas ruas. O francês lutará contra o francês, o italiano contra o italiano. E depois haverá uma guerra geral que será medonha. Por um tempo, Deus esquecer-se-á da França e da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo já não é conhecido. Os malvados desenvolverão toda a sua malícia. Os homens hão de matar-se e assassinar-se, até dentro das casas. Ao primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassam a abóbada do céu. Paris será queimada e Marselha engolida. Várias cidades grandes serão abaladas e soterradas por terremotos. Julgar-se-á tudo perdido. Não se verá mais que homicídios, não se ouvirá senão o ruído das armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. As suas orações, a sua penitência e as suas lágrimas subirão ao céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia e implorará minha ajuda e intercessão. Então, Jesus Cristo, por um ato da sua justiça e da sua misericórdia para com os justos, mandará os seus anjos dar morte a todos os seus inimigos. Num abrir e fechar de olhos, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens escravos do pecado perecerão, e a terra ficará como um deserto. Então, far-se-á a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde e piedosa, pobre, zelosa
e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte, e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo, e porque os homens viverão no temor de Deus. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de abundantes colheitas farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os males que sucedem à terra. Um precursor do anticristo, com um exército composto de muitas nações, combaterá o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e pretenderá aniquilar o culto de Deus para que se considere a Ele como Deus. A terra será castigada com toda espécie de pragas, além da peste e da fome, que serão gerais. Haverá guerras até a última, que será feita então pelos 10 reis aliados do anticristo, que terão todos o mesmo desígnio e serão os únicos a governar o mundo. Antes que isso aconteça, haverá no mundo uma espécie de falsa paz. Não se pensará senão em divertimentos. Os malvados entregar-se-ão a todo gênero de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, os meus verdadeiros imitadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que mais queridas me são. Ditosas as almas humildes, dirigidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei com elas, até chegarem à plenitude dos tempos. A natureza clama por vingança contra os homens e treme de medo à espera do que deve acontecer à terra empapada de crimes. Tremei, ó terra, e vós que fazeis profissão de servir Jesus Cristo e que dentro de vós vos adorais a vós mesmos. Tremei, porque Deus vos vai entregar ao seu inimigo, porque os lugares santos estão na corrupção. Muitos conventos já não são casas de Deus, mas pastos de Asmodeu e dos seus. Será durante este tempo que nascerá o anticristo, de uma religiosa hebraica, de uma falsa virgem que terá comunicação com a antiga serpente, o mestre da impureza. O seu pai será bispo. À nascença vomitará blasfêmias, terá dentes, numa palavra, será uma encarnação do diabo. Soltará gritos medonhos, fará prodígios e só se alimentará de impurezas. Terá irmãos que, embora não sendo como ele diabos encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos, chamarão a atenção pelas rudes vitórias que alcançarão. Bem depressa, se colocarão à frente de grandes exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão. A terra só produzirá maus frutos. Os astros perderão seus movimentos regulares. A lua só refletirá uma débil luz avermelhada. A água e o fogo imprimirão ao globo da terra movimentos convulsivos e horríveis terremotos que tragarão montanhas e cidades inteiras. Roma perderá a fé e converter-se-á na sede do anticristo. Os demônios do ar farão, com o anticristo, grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens perverter-se-ão cada vez mais. Deus cuidará dos seus fiéis servidores e dos homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por toda parte, e todos os povos e todas as nações
conhecerão a verdade. Eu dirijo um urgente apelo à terra. Chamo os verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Chamo os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, o único e verdadeiro Senhor e Salvador dos homens. Chamo os meus filhos, os meus verdadeiros devotos, os que se entregaram a mim, para que eu os conduza ao meu divino Filho, àqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços. Chamo os que viveram do meu espírito. Chamo, enfim, os apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. Já é hora que saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos queridos. Estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nesses dias de infortúnio. Que o vosso zelo vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós, pequeno número que ainda tendes vista, porque chegou o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará em aflição, mas eis que chegam Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus, e os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra! Virão guerras sangrentas e fomes, pestes e enfermidades contagiosas, chuvas de uma horrorosa saraivada de animais que abalarão cidades, terremotos que engolirão países, ouvir-se-ão vozes no ar. Os homens baterão com a cabeça nos muros. Chamarão a morte, e por outro lado, a morte será o seu suplício. Correrá o sangue por toda a parte. Quem poderá vencer, se Deus não diminuir o tempo da prova? Pelo sangue, as lágrimas e as orações dos justos, Deus deixar-se-á aplacar. Enoque e Elias serão martirizados. Roma pagã desaparecerá. Cairá fogo do céu e consumirá 3 cidades. Todo o universo será preso de terror, e muitos deixar-se-ão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo que vivia entre eles. Chegou o tempo, o sol escurece, só a fé viverá. Eis o tempo, abre-se o abismo, eis o Rei dos reis das trevas, eis a besta com seus súditos, dizendo-se o Salvador do mundo. Elevar-se-á com soberba pelos ares para subir até ao céu. Será precipitado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá, e a terra, que estava há 3 dias em contínuas evoluções, abrirá o seu seio, cheio de fogo, e ele será precipitado para sempre, com todos os seus, nos abismos eternos do inferno. Então, a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado.
Depois que os pastorinhos tiveram seu encontro com a Senhora no alto da montanha de La Salette e desaparecida esta, correram depressa para a casa de seus patrões na aldeia de La Salette. Lá chegando, repetiram tudo o que haviam visto e ouvido da bela Senhora. A avó de Batista Prá, então, exclamou admirada: só pode ter sido a Santíssima Virgem quem estas crianças viram, porque somente ela tem um filho no céu que manda em tudo. Os patrões de Maximina e Melânia, então, tiveram a feliz ideia de porem por escrito tudo quanto os pastorinhos haviam visto e ouvido da bela Senhora. Os pastorinhos iam repetindo as palavras e os patrões escreviam. Foi este, então, o primeiro relato oficial da aparição de Nossa Senhora de La Salette. A notícia da aparição da bela Senhora sobre a alta montanha de La Salette se espalhou pelas aldeias vizinhas como um rastilho de pólvora. Com isso, também começou o calvário dos dois pastorinhos, pois ninguém lhes dava crédito, nem os padres, nem o prefeito de Cors, nem o povo. Submetidos a pressões e sofrimentos acima de suas forças, Maximina e Melânia tiveram que pacientemente sofrer muito por amor à bela Senhora Lacrimosa da montanha e sua mensagem. Os pastorinhos foram interrogados, tanto juntos como separados, e em todas as vezes sempre repetiram com firmeza a mesma narração, acabando por convencer o prefeito de Cors e os moradores das redondezas. Foi iniciada então a construção da Basílica de La Salette em meados de 1852 no local da aparição. Nesta época, as cruzes já marcavam o lugar por onde Maria Santíssima havia passado. Os trabalhos da construção da Basílica foram árduos. Os trabalhadores e operários tiveram que cortar a rocha pura da montanha para começarem a construir os alicerces da Basílica. Na construção da Basílica trabalhou também Maximino, o vidente de Nossa Senhora. Depois de muitos anos de trabalho, finalmente a Basílica de La Salette ficou pronta e alteia-se no lugar da aparição majestosamente, com seus sinos a tocar em louvor da bela Senhora Lacrimosa que ali apareceu para, através dos seus pastorinhos prediletos, comunicar ao mundo todo uma mensagem de amor, talvez a maior mensagem de amor e também de sua dor ao mundo.
Esta é a aldeia de La Salette, em 1860, 14 anos depois das aparições. Conservava ainda o seu aspecto simples e pacato. Esta é a igreja de La Salette. Já existia na época das aparições. Foi aqui que Maximina e Melânia vieram, no dia seguinte ao da aparição, para contar como tinham visto e ouvido a bela Senhora do Céu. Esta é a fonte de Nossa Senhora da Salette. Ela já existia aqui no local antes da aparição de Nossa Senhora, só que sempre secava no verão e corria no inverno. Desde que a bela Senhora apareceu aqui, nunca mais deixou de correr. Através de suas águas milagrosas, muitas curas, muitas graças e muitos milagres têm sido obtidos pelos peregrinos que vêm a La Salette durante estes últimos séculos. No exato local da aparição de Maria Santíssima em La Salette, havia uma fonte que sempre secava no inverno e corria no verão. Desde o dia em que a bela Senhora pousou seus pés sobre ela, nunca mais deixou de correr. Aqui vocês podem ver a água brotando do lugar onde a Senhora tocou com seus sagrados pés, água esta que ao longo dos séculos realizou muitas curas milagrosas aqui em La Salette. Curas, aliás, que foram decisivas para fazer com que o povo todo acreditasse, por fim, e obedecesse à mensagem da bela Senhora. Está anoitecendo em La Salette. Os sinos da basílica tocam, chamando as pessoas para as orações da noite. Este é o interior da Basílica de La Salette. Como vocês todos podem ver, igreja com colunas belíssimas, altas, vitrais coloridos, alguns deles ilustrando a Via Sacra, a Paixão de Jesus, outros ilustrando, mostrando a aparição de Nossa Senhora em La Salette. Neste vitral, vemos Jesus carregando a cruz e consolando a sua Mãe Santíssima. Detalhe da nave central da igreja,
e também do teto. Este é o crucifixo saletino dentro da Basílica de La Salette. Esta é a imagem de Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores, que foi solenemente coroada no ano de 1873. Esta é a procissão de velas, ou procissão luminosa, que todos os dias, tal como em Lourdes e em Fátima, também acontece no santuário de Nossa Senhora de La Salette. Os devotos de Nossa Senhora de La Salette, a Virgem Lacrimosa, saem com uma vela na mão, cantando o hino de Nossa Senhora de La Salette, por sinal belíssimo e que tanto encanta e comove o coração. Saint
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Des esprits de tous les âges me diront bienheureuse. Durante a minha estadia no santuário de La Salette, na França, Maria Santíssima me apareceu no exato lugar onde ela havia aparecido aos pastorinhos 150 anos atrás e comunicou-me mensagens doces e maternas do seu coração imaculado. Nesta sequência, eis algumas aparições e algumas mensagens que Maria Santíssima, Rainha e Mensageira da Paz, me comunicou no santuário de La Salette, no exato local onde ela havia aparecido 150 anos atrás. Mensagem da Mãe de Deus. Marcos, meu filho, estou feliz e agradeço-lhe por ter correspondido ao meu pedido e ter vindo aqui a La Salette. Eu esperei aqui por muito tempo e agora desejo que você divulgue pelo mundo inteiro a minha mensagem e o meu segredo dos últimos tempos que eu dei aqui neste mesmo santo lugar. O mundo não acreditou na minha mensagem e nem deu valor às minhas lágrimas. E como se tamanha maldade não bastasse, ele perseguiu o meu segredo dos últimos tempos e a minha filhinha Melânia até o fim. Cheios de malícia e perversidade, os homens, e entre eles muitos cardeais, bispos e sacerdotes, ajudados pela serpente, que é Satanás, empregaram todos os seus esforços em soterrar e aniquilar a minha mensagem e o meu segredo de La Salette. Conseguiram em grande escala o seu intento e só não obtiveram pleno êxito graças a uma extraordinária intervenção minha,
que fez com que os segredos chegassem às mãos de verdadeiros filhos meus, antes que fossem totalmente aniquilados. Contudo, a velha serpente, não contente com os danos que já tinha feito a minha aparição em La Salette, partiu em violenta perseguição aos meus verdadeiros filhos que acreditavam nela. Fez com que fossem desprezados, ignorados e ridicularizados até quase desanimarem. Sobretudo, o demônio seduziu muitas autoridades da igreja para que fizessem silenciar, soterrar e sepultar tudo num grande fosso de incredulidade, silêncio e desprezo. Enquanto isso, os meus filhos continuavam vivendo inadvertidamente em pecado, condenando-se e indo em chuvas para o inferno. Há 154 anos que eu estou transpassada por uma espada profunda de dor, sem haver ninguém que me faça reparação nem me console. Dirigi-me já até a muitas almas eleitas, pedindo que elas socorressem a minha mensagem de La Salette, mas não fui ouvida. Meu filho, console-me, pois fazendo aquilo que eu lhe pedi, estarás me consolando. Depois de gravar tudo o que puder, difunda a minha mensagem de La Salette por todos os cantos do mundo, a começar do Brasil. Se você fizer isso, enxugará com certeza as minhas lágrimas de dor e retirará os espinhos do meu coração imaculado. A minha esperança está toda sobre você, meu filho. Por isso, espalhe a minha mensagem por toda a parte. Eu também trouxe você aqui, porque você e o meu santuário em Jacareí são a continuação e a conclusão de La Salette. Você mesmo se lembra, meu filho, de quando eu lhe falei pela primeira vez de La Salette em 1993, quando você nada sabia e nem conhecia como era a minha indumentária aqui. Você ficou surpreso e admirado com aquilo que eu lhe disse e, sobretudo, com a notícia de que o meu segredo dos últimos tempos já estava em curso. Você não sabia nada e nem podia imaginar quantas ligações La Salette tinha com você e com as minhas aparições em Jacareí. Eu quis você aqui e agora eu lhe peço que coloque mãos à obra e faça tudo o que puder para divulgar La Salette a todas as almas de boa vontade. Você viu como os meus filhinhos Maximina e Melânia eram simples e pobrezinhos? Pois bem, meu filho, diga ao mundo inteiro que a pobreza não é um sinal de desagrado de Deus, mas sim do seu agrado. A miséria, sim, esta é consequência dos seus pecados. Eu fui pobre, o meu divino filho foi pobre, São José foi pobre. Deus sempre conserva na santa pobreza aqueles que Ele ama. Tomem cuidado com os bens materiais, porque aqueles que são ricos dificilmente se converterão, porque são muito apegados ao que têm e amam muito os seus bens. Aqueles que Deus quer salvar, Ele os conserva na santa pobreza, para que seu único e verdadeiro bem seja Ele só. Seja sempre simples e amigo da santa pobreza, meu filho, e diga que os meus filhos façam o mesmo. Reze muito por este meu santuário, que definha na falta de fé e de fervor. Reze para que o meu maior triunfo sobre o mal venha logo, de forma que eu possa aniquilar toda a obra das trevas no mundo. Vá em paz, meu filho. Obrigada por ter vindo até aqui. Eu abençoo a você e a todos os meus filhos que sinceramente me amam
e me escutam. Aqui em La Salette, no local da aparição de Nossa Senhora, já havia uma fonte que sempre corria no inverno e secava no verão. Depois do dia em que a Bela Senhora conversou pela primeira vez com Maximina e Melânia, sentada sobre a pedra de onde nascia a água, ela nunca mais deixou de correr. No decorrer dos séculos, inumeráveis curas, graças e conversões extraordinárias têm sido obtidas pelos peregrinos que vêm a La Salette e que fazem o uso desta água milagrosa de Nossa Senhora. Este é o caminho que leva ao Santuário da Aparição de Nossa Senhora de La Salette. La Salette fica lá embaixo, e este é o caminho que sobe desde a vila até o local da aparição de Nossa Senhora. Le Fils de Marie, dans la chair le Verbe est né, ciel et terre exultent de joie, car il nous fait don de sa vie. La paix nous enveloppe, le cœur se réjouit, toutes nos voix en harmonie. Chante le peuple de cette planète, plein d'espérance en son Dieu. Aqui vemos fotos antigas dos peregrinos chegando no santuário de La Salette, na França. Carros antigos, pessoas andando em frente à basílica, fotos antigas dos peregrinos que já devem estar no céu, vendo Nossa Senhora face a face, peregrinos que tanto a amaram aqui na terra e que sempre visitaram o lugar da sua aparição com devoção e amor. Mais fotos antigas de autocarros de peregrinos que vão até o santuário de La Salette no alto da Montanha Santa.
fotos de festas de Nossa Senhora de La Salette dos tempos de outrora, quando a fé ainda era forte, vibrante e viva. De notre vie, prie pour nous pécheurs. Maintenant, Mais autocarros que levam peregrinos para o alto da montanha, carros antigos com peregrinos que tinham no seu coração uma verdadeira fé incendida pela Mãe de Deus. salut comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Estas são placas no Museu da Basílica, onde estão gravadas as palavras que a Bela Senhora disse no alto da montanha de La Salette. Todo o discurso da Bela Senhora está aqui, escrito nestas placas. Près de la croix de son Fils Jésus se tenait sa mère, pleine d'amour, un cœur rempli de peine. Elle embrasse le monde tout entier. Je te salue, comblé. Estas são as roupas que os pastorinhos Maximina e Melânia usavam no dia da aparição. Acerca da vida de Maximina e Melânia depois da aparição, nós falaremos no vídeo La Salette 2, que em breve chegará para vocês. Basta dizer que Melânia, depois das aparições, se tornou religiosa e Maximino, embora não tenha se tornado religioso, sempre amou, serviu, obedeceu e divulgou a mensagem que ele recebeu da Bela Senhora do Céu. Estas são, portanto, as roupas que as crianças eleitas usavam no dia da aparição. Et Jésus, le fruit de ton sein est béni. Isto que vocês estão vendo agora são estandartes que os grupos de peregrinos traziam nos tempos antigos para o santuário de La Salette. Estandartes são como bandeiras que os peregrinos traziam com imagens santas gravadas nelas e também com a inscrição do lugar e da data da peregrinação que estava visitando o santuário. Tu es bénie entre toutes les femmes. Este é o estandarte de uma peregrinação inglesa do ano de 1931. Mère de Dieu, protège notre vie, prie pour nous pécheurs. Estandarte dos Estados Unidos, peregrinação de 1933 a La Salette. Vierge, prie pour nous. Je te Peregrinação da Itália a La Salette, estandarte italiano. passe, le Seigneur est avec toi. Peregrinação nacional de 1935. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Près de la croix
de son Fils Jésus. Mais estandartes de Châtillon, França. Pleine d'amour, un cœur rempli de peine. Mais estandartes franceses, belíssimos, muito bem confeccionados. Peregrinação de agosto de 1924. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus. Peregrinação de Lyon, França. Peregrinação dos jovens a La Salette. Je te salue, comblé Estandartes franceses muito belos. Peregrinações fervorosas que chegavam para visitar a Mãe de Deus em La Salette. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, minha Mãe, cumprindo a vossa ordem, eu fui até La Salette para fazer estas imagens do local da vossa aparição. Virgem lacrimosa, Virgem dolorosa, com este filme, consolar-vos, secar as vossas lágrimas é o que eu quero. O que eu desejo é que através deste filme, muitos outros mais também queiram, como eu, secar as vossas lágrimas, consolar o vosso coração, aliviar a vossa grande dor. Dai-nos, Senhora, a graça de amar-vos, de obedecer às vossas mensagens comunicadas em La Salette e de dar a conhecer ao mundo todo o vosso segredo dos últimos tempos, os vossos apelos, para que então vos consolemos com o nosso amor e a nossa fidelidade. Virgem de La Salette, nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Derramai em nossos corações a vossa bênção, para que a nossa vida se torne um hino de amor a vós e para que nós vos consolemos sem cessar com obras santas e com um amor puro e perfeito por vós. Amém. La Vierge en pleurs à La Salette nous a laissé un message de prier et de faire pénitence et de vivre l'Évangile. Ô Marie, reine de La Salette, tes larmes tombent sur nous. Notre cœur se réjouit à leur retour vers ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. Tu es reine de la terre et
baptême. À ton cou une chaîne avec la croix de Jésus crucifié pour nous. Ô Marie, reine de la Salette, tes larmes tombent sur nous. Notre cœur se réjouit par le retour vers ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. Sera la bonne nouvelle, eh bien tu l'annonceras à mon peuple qui marche dans la nuit des ténèbres sans la foi. Ô Marie, reine de la Salette, tes larmes tombent sur nous. Notre cœur se réjouit par le retour vers ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô Marie, reine de la Salette, tes larmes tombent sur nous. Notre cœur se réjouit par le retour vers ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur.